pessoal, estamos de volta aqui no nosso podcast Saúde do Trabalhador. Em Foco. Uma conversa de trabalho. Então, estamos aqui de volta, passamos uns dias, né, Priscila? Fora um pouquinho, muito trabalho, tivemos uma ação brilhante, um primeiro seminário relacionado ao câncer, né? O câncer relacionado ao trabalho, à saúde ocupacional, foi um evento brilhante, onde tivemos palestras incríveis e muita gente participou e muita gente gostou. É verdade. Eu já tô fora daqui há um bom tempo, né? Já tava com saudade. Sim, já tava inclusive. com saudade, porque tivemos a Sandra e tudo, né? Você me abandonou por uns dias, né? Mas você tá de eu já volta. tava com ciúme já, mas já tô aqui de volta. Pois é, foi um evento incrível, foi muito bom. Agradecer a todos que compareceram, a região Médio Norte, Araguaia, em peso, né? Os hospitais, as unidades básicas, a procuradora, né? Principalmente, primeira-dama, todos que estiveram lá com a gente. Obrigada pelo carinho e espero que vá somar, né? Com certeza. Eu acho que hoje pela manhã eu dando uma olhada nas redes sociais e vi no AF Notícias, né? E fui direto nos comentários, porque os comentários é o que a gente quer saber. E a população que comentou ficou assim, sem acreditar. Como assim? Como que a pessoa adoece no trabalho? E é isso aí que a gente quer mostrar para a população. Que a gente precisa de um ambiente saudável, um ambiente onde a gente se sinta bem, onde a gente é protegido e onde a gente não adoeça, né? Exato. E mostrar para os empregadores suas obrigações, o que ele tem que fazer para que ele não tenha um trabalhador adoecido. E o trabalhador também entender suas obrigações, com certeza, né? Usar os EPIs, fazer um trabalho com atenção, tentar não ter tanta confiança no trabalho, porque a confiança é que traz os acidentes. Eu já faço isso aqui há muito tempo, então vou fazer aqui rapidinho que não vai acontecer nada. E acaba acontecendo um acidente, na maioria das vezes fatais. Exatamente. E hoje nós estamos aqui também com pessoas super maravilhosas, pessoas que já fazem parte. Estou aqui com o nosso advogado, porque eu sempre falo que o que é bom é nosso. A gente sempre fala o que é bom. Se não é bom, não é nosso. Um advogado que já tem uma parceria aqui junto com a gente no Sereste, já fez palestra para a gente. A gente é muito grata por você sempre atender as nossas solicitações. Estamos aqui com o doutor Luiz Fernando Almeida, advogado, que atua na área trabalhista. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo. Não sei qual é o horário, mas seja bem-vindo. Fico muito grata pela sua participação aqui no nosso podcast. E estamos aqui também com a Isabela, que é psicóloga e residente do FNT, né, da HDT, isso, que veio para contribuir hoje com o nosso programa, com a nossa gravação. E a expertise, né, da psicologia também. Sim, porque o Sereste agora, ele tem os parceiros, o advogado, né, a advocacia, e nós temos também os parceiros com os residentes lá da UFNT. Então, todo mês a gente recebe uma psicóloga e uma enfermeira que contribui 100% com o nosso trabalho. Obrigada pela participação. Estamos aqui. Eu acho que a gente só está crescendo, né? É verdade. Eu sempre falo para a minha equipe, nós precisamos nos mostrar mesmo, nós precisamos inventar. Nós precisamos criar, mudar, fazer o negócio acontecer. Chega de arrozinho com feijão, vamos fazer um chambari, alguma coisa diferente para mudar. Mas vamos falar um pouquinho do nosso tema de hoje, Priscila? Vamos lá. Hoje nós vamos discutir muito sobre a questão da saúde mental, né, em geral, da questão do assédio moral. Como enfermeira e responsável pelo programa de transtorno mental, né, relacionado ao trabalho no município, a gente vem recebendo várias notificações, né, relacionadas à saúde mental e o comprometimento dessa saúde mental por conta do ambiente.
e algumas denúncias também, doutor, referente à questão do assédio, né? E às vezes gera muita confusão, né, nesse conceito, e o protocolo ele traz também um conceito que às vezes diverge um pouco com a questão da advocacia e outras, enfim, outras situações. E nós gostaríamos de saber mesmo como que a gente consegue associar uma situação com um assédio moral. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, não apenas por poder contribuir com o Sereste em si, mas por todo o efeito positivo que ele gera para quem participa, para quem ouve, para quem vai aos encontros. É extremamente importante falar sobre saúde mental no trabalho, sobre assédio, porque nós precisamos entender que é no trabalho que nós passamos a maior parte da nossa vida. É através do trabalho que a gente sonha, é através do trabalho que a gente pode constituir a nossa família, viajar, ter a nossa casa. Garantir o sustento, né? Garantir o sustento. E é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo e deposita a nossa melhor energia. Nós estávamos falando sobre filhos antes de começar. O que a gente entrega para a nossa família depois de um dia de trabalho? Né, doutora? A gente entrega o que restou. Com certeza. Então, esse ambiente tem que ser bom. Esse ambiente tem que ser seguro, tem que ser saudável. E para que a gente entenda sobre o que seria assédio no trabalho, não é qualquer coisa que é um assédio. Às vezes, a mesma palavra que eu recebo num dia bom, eu posso entender que ela é um assédio num dia mau. Isso é verdade. Então, o elemento subjetivo de quem recebe essa suposta ofensa também precisa ser considerado. Porque existem palavras, atitudes ou ações que vão gerar efeitos em alguém, mas não gerará efeito na outra pessoa. E muitas vezes as pessoas praticam assédio sem saber. Porque elas acham que elas podem brincar demais com alguém que não gosta de ser objeto dessa brincadeira. Às vezes, pessoas que querem ser legais e acabam ofendendo. Então, a gente precisa entender que, na verdade, o assédio dentro do ambiente de trabalho, ele é toda e qualquer conduta abusiva que tem a finalidade de atingir a pessoalidade, a individualidade, o contexto, uma característica física, intelectual que seja, com o fim de degradar essa pessoa, de ofender, né, de destruir, de gerar um impacto realmente negativo. Então a gente precisa também entender não apenas o que foi praticado, mas qual é esse contexto, qual é esse fundo, com que essa pessoa que praticou essa ação ou também essa omissão, porque a exclusão intencional também pode ser vista como assédio, o que essa pessoa objetiva realmente e como que essa pessoa que recebe vê isso. Certo. Interessante. Inclusive, nós já tivemos até umas conversas, às vezes, com o pessoal, né? E algumas pessoas trazem pra gente, nossa, aquele médico do plantão foi tão arrogante comigo, né? Mandou eu ir lá, que eu tinha que fazer, e falou num tom alto. E aí a outra colega falou assim, não, mas não se preocupe, porque é o jeitinho dele. E aí, doutor, uma coisa que eu queria trazer para a mesa, para a discussão, né, e a doutora Isabela poderia contribuir também, essa questão até onde é o jeitinho dele, até onde vem a questão da educação e se isso caracteriza também com assédio, porque os plantões, eles estão ali consecutivos, né, então aquela pessoa, ela está lá na escala do mês e ela sempre é daquela forma que ela trata os colegas de trabalho. Eu acho que isso que ele falou sobre a subjetividade é muito interessante, né? Porque a gente discute muito isso na psicologia. A subjetividade é a forma que a gente se vê no mundo, a forma que a gente se comporta, a forma como a gente percebe, né? As nossas percepções e pensamentos sobre o nosso redor. E eu acho que no ambiente profissional a gente precisa moldar muito isso, né? Porque a gente tem o nosso jeito, mas a gente está inserido em um ambiente que ele exige uma certa postura de nós. Então, enquanto profissionais, eu acho que as pessoas elas precisam entender esses protocolos sociais, né, que a gente precisa exercer em determinados ambientes. E dentro disso entra a questão das brincadeiras, entra a questão de até onde é o meu jeito, até onde, né, eu estou invadindo o espaço da outra pessoa. Então, quando a gente convive em sociedade, principalmente ali num ambiente laboral, né, onde a gente está trabalhando, a gente precisa cumprir certos protocolos para que a gente não invada o espaço da outra pessoa, né, e essa subjetividade. A gente tem que entender que, independente do jeito que cada um tem, e isso faz parte da sua individualidade, ser um atributo da sua personalidade,
a gente não pode esquecer que existe um padrão de conduta que deve ser respeitado. E esse padrão de conduta, ele deve ser estabelecido pela empresa, pela entidade que contrata e que presta o serviço. Então, a empresa ou a entidade que contrata esse profissional, ela tem que estabelecer um código de conduta. Sim. Esse código irá trazer o que é louvável, o que é aceito e o que é reprovável. Então, dentro dessas condutas, eu preciso informar esses trabalhadores, porque os médicos são trabalhadores, Sim. do que você pode admitir ou não daquele padrão de conduta. Então, não é o jeito dela de fazer, é o que pode ser ou não aceito dentro daquele ambiente. E aí é onde entra o poder diretivo e a responsabilidade de quem está prestando esse serviço. Tanto de quem contrata o profissional, como do próprio profissional que está atendendo, seja o seu público interno, que é a equipe médica, que vai ali desde da recepção até o assistente lá da consulta, ou o enfermeiro, ou o psicólogo, quem seja que faça parte, que também merece respeito, assim como o paciente, né? Então, é interessante que esse profissional entenda que não é o jeito dele, é a forma que deve ou não ser tratado e da forma que ele deve ou não tratar essas pessoas, né? Então, é mais ou menos isso que deve ser estabelecido. Esse é o ponto principal, o ponto inicial de você identificar esse profissional, né? E a gente fala muito de médico, mas tem muito enfermeiro, tem muito psicólogo, né? Tem muito fisioterapeuta. A gente está usando a referência de médico, mas não para generalizar, mas apenas para exemplificar dentro de um contexto de atendimento. E até uma situação que aconteceu, né, que eu trouxe, na verdade, mas realmente em todas as ocupações, né, em todas as categorias, existem essas situações. E também a questão do trabalhador, às vezes, entender ou não da própria gerência, né? A gente vê muito a questão de generalizar, hoje ou não, tá me assediando. Porque comigo, né, eu não posso. Por que eu não posso? Isso é assédio. É bem complicado isso aí, né? Fulano pode, eu não posso. Exatamente. Né? Mas o que você não pode, né? Porque tem coisas assim, a gente sempre fala assim do trabalhador, mas a gente, quando a gente está em uma gestão, em uma coordenação, é bem difícil também, porque você tem que entender cada trabalhador. Eu falo, na minha posição, eu tenho só mulheres. Então, as mulheres, cada uma tem uma forma de trabalhar, tem uma forma de agir, e aí a gente tem que estar ali sempre conversando, moldando, tendo aquela atenção maior para não ter nenhum problema assim, para não ter que causar algum dano à saúde mental. A gente fala muito de assédio moral de gestores. Meu chefe, né, meu superior. Só que essa não é a única forma de assédio. Existe o assédio moral praticado pelos seus pares, as pessoas que estão no mesmo nível hierárquico que você, a gente chama de assédio moral horizontal, né? E existe o assédio moral também inverso, que é o praticado pelo grupo de subordinados contra o chefe. Porque isso também acontece. Né? Então, a gente tem o assédio moral vertical, que é do chefe para seus subordinados, né? O horizontal, que é entre os próprios colegas de trabalho, e todas essas espécies de assédio geram responsabilidades para o empregador. Por quê? Porque quem é o responsável por manter um ambiente de trabalho saudável e seguro é a empresa, é o empregador. Então, se ele percebe que um determinado grupo de trabalhadores estão excluindo um par, a empresa precisa agir, ela precisa perceber. E aí é onde está, né, uma questão que precisa muito ser trabalhada também, é dentro das avaliações de saúde periódicas. Sim. Isso que você falou é muito interessante, porque eu já ia entrar nessa questão, né? Na psicologia organizacional, a gente tem os conceitos de cultura organizacional, de clima organizacional.
E aí, dentro disso, existem algumas ferramentas, como a pesquisa de clima organizacional, que você faz ali para avaliar como é que está o clima da empresa, né? E dentro dessa pesquisa existem campos abertos, onde as pessoas trazem relatos, né? Onde existem muitos dados que podem ser analisados, e aí cabe à gestão da empresa também implementar ações, né, de saúde mental ou de assédio. Acho que treinamento também é muito válido dentro das empresas, né? Até sobre a questão do código de conduta que você trouxe. A empresa fazer mesmo uma integração bem feita com quem está entrando na organização, né? Explicar sobre o código de conduta, sobre um código de ética também, que muitas vezes tem, e passar também sobre as penalidades em caso de não cumprimento, né, desse código, porque existe muito isso também de fechar o olho, né, para o que está acontecendo ali. Então, às vezes, acontece uma coisa que é caracterizada assédio, mas a gestão, a direção, enfim, fecha o olho para aquilo, e isso vai influenciando na cultura organizacional, ou seja, as pessoas vão entendendo que essa cultura da empresa ela é aceita, né? E aí isso vai se propagando, e aí muitos colaboradores adoecem, a própria gestão também pode vir a adoecer com isso, né? Sim. E vai virando uma bola de neve. E antigamente não tinha isso. Não é que eu sou velha, mas antigamente, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 19 anos. Eu não lembro de ter passado por nenhum momento assim. Se você me permitir, eu quero dizer que sempre teve. A gente só não discutia, né? Ou não tinha a informação necessária para perceber que aquilo era um assédio. Ou não tinha o conhecimento para determinar, por exemplo, até que ponto determinada crítica é uma crítica ou é uma prática de assédio, é uma condenação, uma exposição. Sim. E a gente parte muito desse cenário subjetivo, porque talvez para você não conseguia perceber. Não. Mas, por exemplo, se você fosse deficiente física, talvez você teria percebido, por exemplo, que essas dificuldades, esses preconceitos, esses atos de assédio, de discriminar, porque discriminar é separar alguém de um ambiente, ele sempre existiu, né? Agora, é claro, eu não estou dizendo que não havia contextos em que isso não acontecia. E talvez eram os contextos e os ambientes que você, porventura, possa ter feito parte, né? Porque também a gente sabe que existe a regra, mas também existem exceções que permitam que você realmente cresça e passe toda a sua vida profissional, de repente, sem encarar determinadas situações como essa. Nós precisamos entender, e a empresa precisa perceber a importância disso, porque, às vezes, essas questões de saúde mental são muito consideradas irrelevantes. Sim, sim. Porque não veem uma importância. Mas a gente tem que entender que o indivíduo, para ele entregar a plenitude dos resultados que ele pode alcançar, ele precisa estar bem. Sim, exatamente. Então, se eu não me preocupo em como está esse clima organizacional, de repente eu estou destruindo os meus resultados, porque eu não estou permitindo que exista um ambiente de trabalho bom, um ambiente de trabalho saudável. Porque é provado que um ambiente de trabalho saudável, que o trabalhador feliz, ele produz mais. Então, se as empresas bem pensassem, às vezes, o investimento que talvez ela faz tanto em marketing para vender o produto, se ela fizesse um pouquinho desse investimento no indivíduo que está fabricando ele, vai conseguir gerar mais com menos. E aí eu aumento meu faturamento e isso se paga sozinho. É verdade. E aí a doutora Isabela até trouxe a questão da psicologia organizacional, né? Nós estivemos em algumas empresas esses dias com um número elevado, né, de alguns trabalhadores adoecidos por conta dessa situação, e a gente levou essa sugestão, inclusive, e a resposta foi assim, da técnica de segurança, que a gestão via a questão da psicologia como um gasto. Né, que não é necessário, que é um gasto a mais para a empresa. Então, a gente ainda tem que mudar esse formato, né? A gente ainda tem que melhorar essa questão, porque é igual o doutor falou, Fernanda, né? A empresa ganha. Porque eles vão estar bem, tem a questão né? Quando você está bem, você produz mais, você evita a questão de atestados, você evita a questão de afastamentos, né, da empresa, a empresa só tem a ganhar. Isso é verdade, você falou, porque assim, você pode contar nos dedos quantas empresas elas têm um serviço, um profissional de saúde mental dentro do RH, vamos dizer assim. São poucas, assim, pelo menos aqui na região eu conheço pouquíssimas. Talvez se a lei mudasse, se alguém fizesse algo, né? Como tem os outros exames, como tem as outras coisas que tem, PCMSO, PGR, tudo isso é obrigatório dentro de uma empresa a partir da quantidade de trabalhadores, né? Então, o serviço do SESMIT, né? Então, se
fosse como um programa de obrigatoriedade, talvez a gente mudaria esse cenário, né? E é outra coisa, a gente tem que entender o efeito de incapacidade que são oriundos da saúde mental. O número de profissionais que se afastam do trabalho em razão de algum tipo de problema psicossomático, né, que são esses problemas de saúde mental, só aumentam. Sim. Nós tivemos um aumento aí de quase 40% do número de afastamentos dos trabalhadores por problema de saúde mental em 2023 em relação a 2022, por exemplo. Né? E assim, o que as pessoas não veem, elas acham que não existem. E existe um grande preconceito em relação aos problemas de saúde mental. Sim. Né? A gente tem que entender, por exemplo, que esse trabalhador, muitas vezes, ele adoece no trabalho. Mas é porque ele não percebe que, muitas vezes, o trabalho poderia atuar como um agente de melhora do problema de saúde mental. E, às vezes, na grande maioria das situações, o problema de saúde mental ele é agravado no trabalho, mas ele não surge no trabalho. Sim, a contribuição do trabalho. Ele não surge no trabalho, Exato. mas o trabalhador ele quer colocar a culpa no trabalho. Por quê? Talvez é por onde ele passa a maior parte do seu tempo. Né? Então, às vezes, a vida pessoal dele está uma ruína e ele ainda tem que trabalhar. Então, esse trabalho passa a ser como um agente estressor, Exatamente. Porque ele não queria estar ali. Não porque é ruim, mas porque ele está com um estado de ânimo, humor deprimido, provocado por outros contextos de vida. Né? Então, é por isso que, às vezes, eu atendo muito trabalhador com problema de saúde mental e eu faço uma investigação mesmo profícua. Como está a sua vida? Como está o seu relacionamento? Como está o seu relacionamento com seus filhos, com o seu cônjuge? Ou você é uma pessoa sozinha? Qual o seu histórico de vida? Como foi sua infância? Porque a gente sabe, né, doutora, que muitos problemas psicossomáticos se manifestam na fase adulta, mas foram gerados ainda na infância. Exatamente. Um abandono, uma carência paterna, né? Ou uma situação financeira extremamente difícil que gerou ali crenças limitantes que fazem com que aquela pessoa enxergue o mundo sob uma outra realidade. E quando isso chega no trabalho, aí não, foi o trabalho que me adoeceu. E às vezes não foi. Como está o seu hábito de vida? Você cuida da sua saúde física? Como está o seu sono? Como está o seu tempo de descanso, o seu tempo de lazer? O que você faz quando você está sozinho? Sim. Tudo isso vai gerar impacto no trabalho, porque é ali onde eu vou entregar a minha força. Uhum. Mas para eu chegar ali, eu existo antes dali. E como está a minha vida antes dali. Então isso é interessante até para orientar os trabalhadores, para que antes dele concluir que o problema dele é o trabalho, tente analisar como está a sua vida fora do trabalho. Né? Porque nós somos multifatoriais, né? Nós somos atingidos de vários lugares diferentes. Né? Então, às vezes, uma mulher, por exemplo, que passa por uma gestação indesejada e ela se vê na obrigação de trabalhar, ou às vezes se vê numa gestação num momento de muita dificuldade financeira e ganha pouco, ela já gera uma insatisfação com o trabalho, mas ela também não entrega mais para ela poder ter um aumento, aquilo gera um ciclo vicioso no subjetivo daquela pessoa e gera problemas, né? Então é muito importante a informação, é muito importante, né, essas integrações, é muito importante esses momentos como esse, para que os trabalhadores realmente tentem enxergar o lado da saúde mental como extremamente importante para que ele se cuide e evite, porque depois de uma doença diagnosticada, a gente sabe que cura é uma coisa muito difícil. É verdade. Você fala até de remissão total de sintomas, mas você não fala de cura, porque a qualquer momento um agente estressor pode desencadear ali uma crise. E um acompanhamento longo, né? Muitas vezes é um acompanhamento bastante, né, de anos aí para a questão da autorregulação, enfim. E defendendo um pouquinho o meu peixe também, né? A psicoterapia é muito importante, né, nesses casos, porque às vezes as pessoas elas tendem a ir somente para a medicalização, né? E a medicalização, ela às vezes é uma forma de esconder ali os sintomas que ficam mascarados por meio do efeito da medicação e que a qualquer momento ela vai emergir novamente esses conteúdos, né? Então é muito importante também a psicoterapia, o acompanhamento, né, com um profissional de psicologia. Eu tenho aprendido muito sobre isso, doutora, porque assim, a gente trata muito o sintoma, mas a gente não tem tratado as causas.
Com certeza. Com todo respeito ao trabalho da psiquiatria, mas psiquiatria não trata a causa. O que você tá, com base no que você está sentindo, ela te prescreve ali uma droga para aliviar os sintomas. Sim. Mas o que está gerando, por exemplo, a minha crise de ansiedade? De onde ela surge? Qual gatilho que eu preciso entender que está acontecendo na minha vida para eu parar de sentir essa ansiedade? Como manejar também essa crise. Como manejar né? essa crise. Então, às vezes, eu vou apenas tomando doses de medicação mais alta, mas o meu problema não vai resolver porque eu não vou para a terapia, que é onde eu vou me conhecer, é onde eu vou revisitar, por exemplo, a minha infância, eu vou revisitar a minha adolescência, a fase que eu fui moldado, que eu fui ali imprimido em mim, como eu sou, grande parte do que eu sou hoje, e tentar entender esse mundo e dentro dele encontrar realmente razões, propósitos e motivos que me fazem sair daquele contexto de crise. A medicação vai me ajudar a clarificar essa visão. Exato. Mas ela não vai me tirar desse buraco, pelo menos com todo respeito, é a forma como eu tenho enxergado atualmente, né? E a doutora pode até contribuir melhor em relação a isso. Mas é exatamente isso, né? Eu acho que conciliar também as duas coisas é uma medida muito legal que a gente toma, né? Mas a terapia, de fato, é fundamental, porque a pessoa, se ela não compreender de onde vêm essas dores, se ela não aprender a ressignificar esses traumas, né? Essas crenças também que você falou, elas realmente são criadas, né? As crenças limitantes. Sim. Existem crenças disfuncionais, pensamentos disfuncionais, que são de abordagens, né? Psicoterápicas. Mas que isso realmente se forma ao longo das nossas vivências, na infância, na adolescência. E que se você não voltar e não compreender como você se sente, como você se enxerga, muitas vezes a medicalização ela só vai servir mesmo para ocultar, né, essas crises. E é interessante vocês falarem disso, porque muitas empresas, elas não dão direito ao trabalhador de fazer esse acompanhamento. Sim. E era uma coisa que eu queria até, para a gente discutir e informar quem está assistindo. O trabalhador, ele tem direito de se ausentar para fazer todo esse acompanhamento psicológico. E a outra observação que vem muito para a gente é que as empresas geralmente não aceitam o atestado se não tiver o CID. E aí a gente sabe que é uma situação que está gerando muito problema e que ele tem esse direito de ocultar o CID, né? Principalmente, assim, a questão do HIV, a questão de, enfim. Mas nessas questões também, eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse ausentar para acompanhamento e sobre a questão do atestado. Bom, eu vou deixar para o doutor responder essa com mais propriedade, né? Mas até então, da última vez que eu estava fazendo atendimentos clínicos, a gente não poderia fornecer atestados, apenas declarações de comparecimento para aquela hora que ele ficou ali justificar, né? Mas, por exemplo, se a pessoa estivesse muito mal, uma crise que ela não conseguiria retornar ao trabalho, o atestado não valeria, mas eu não sei se isso já foi atualizado, né? Olha e se lá. Depende também de empresa para empresa. Aí eu gostaria Na verdade, é o também. seguinte, a gente tem que entender que existem 2 pontos de vista dessa situação. Tô mal, vou no psicólogo, eu não venho trabalhar hoje. Porque a gente tem que entender que o atestado, ele gera incapacidade. Ele reconhece uma incapacidade para o trabalho, seja por horas, por dia, por semana, por mês, enfim. Ele atesta uma incapacidade, né? Então, esse critério de análise de existência ou não de incapacidade não é competência da psicologia fazer, é competência da avaliação médica profissional de entender se realmente aquele profissional está incapacitado ou não. Então a perícia médica é um ato médico que reconhece ou não essa incapacidade. Entretanto, o acompanhamento médico pode justificar a ausência desse trabalhador durante o período que ele precisar para se tratar. Assim como, por exemplo, a gente fala muito de questões de terapia, mas, por exemplo, a fisioterapia. Se eu tenho um problema de movimento, que é o que a fisioterapia geralmente trata, na questão física, eu preciso fazer, então eu preciso me ausentar do trabalho, eu levo atestado de comparecimento à clínica de fisioterapia, o tempo que eu permaneci lá, e aquele tempo eu justifico a minha ausência. Nesse caso, a empresa ela não pode descontar do trabalhador, principalmente porque tanto a terapia como a fisioterapia, elas são indicações de tratamento médico. Então, o médico, ele sugere, sugiro tantas sessões de fisioterapia, sugiro tantas sessões de psicoterapia, e o trabalhador tem que ir. Agora, a gente precisa também entender que esse trabalhador, ele precisa articular com a sua empresa
quais seriam os melhores horários para ele cumprir aquele tratamento. Ele também não pode simplesmente deixar a empresa na mão ou o empregador na mão. Então a gente precisa também de bom senso desse trabalhador. Qual seria o melhor horário? Às vezes o melhor horário é na parte da tarde para a empresa, né? Ou o melhor horário é liberar num sábado de manhã para isso, porque durante a semana é mais... que não vá prejudicar o tratamento e também não vá prejudicar a empresa. Tem uma flexibilidade, né, entre os dois para ficar bom para todos. Porque o contrato, ele é bilateral. Sim. Existe o interesse da contratação e aquisição da mão de obra e existe o interesse de receber, trabalhar e receber. Então a gente não pode se furtar em tentar articular isso da melhor forma possível, né? E o ideal é que a empresa também, dentro do seu programa de saúde, controle médico ocupacional ali, ela preveja também os riscos, por exemplo, à saúde mental do trabalhador. E ela já adota medidas que vão auxiliar na prevenção e, em caso de incidência de diagnósticos, no tratamento dessas pessoas, né? Para que a gente possa realmente permitir que esse trabalhador continue. Eu atendo muito trabalhadores bancários, e aqui eu posso falar com bastante liberdade, porque os bancos são as maiores empresas do país hoje, né? E assim, muitos trabalhadores chegam e me falam: eu não aguento mais, eu vou pedir demissão. E eu sempre falo: não faça isso. Se você não consegue trabalhar, se afaste, mas não peça demissão. Porque se empregado, ganhando o seu salário, ganhando ali os seus benefícios, já como tá plano difícil. De saúde, já está difícil. Se você sair, amanhã você está doente ainda, sem salário e sem um plano de saúde. Aí você vai ficar mal. Quer sair da empresa? Se trate, se cure, fique bem, depois saia. Mas não saia doente. Por quê? Porque você pode vir a precisar, né? Ou até agravar o seu problema de saúde se você tomar essa decisão de maneira precipitada. Até porque outras pessoas precisam de você. Os seus filhos precisam de você, seu cônjuge precisa de você, sua família, às vezes você mora com seus pais ainda, precisam de você. E o que você vai oferecer para eles se você não estiver bem? Então você precisa se cuidar, se afastar. E existe um preconceito muito grande com esses afastamentos. Sim. É um outro tema assim, que vale até um podcast falar sobre isso, mas é um preconceito muito grande, porque a pessoa olha para você, ela não acha que você está doente. Tem que estar chorando, tem que estar na cama. Tem que chegar descabelado, fedendo, sem tomar banho, para talvez alguém acreditar que você não esteja bem, né? E assim, é um tabu tão grande que às vezes se você vai para uma perícia no INSS e você vai limpinho, arrumadinho... Como assim? O que ele tá fazendo aqui, virou muito né? caricato, né? Tá tão bem. Sim, a pessoa criou verdade. um padrão na cabeça E a dela. gente, como advogada, a gente tem que orientar. Vá com uma roupa simples, não passe muita maquiagem, Doutor, prenda seu cabelo aqui, não vá de brinco. Porque se você aparentar estar bem, as pessoas não vão acreditar que você Isso é verdade. Acaba que o doutor é um advogado e um pouquinho de um psicólogo, né? Os atendimentos dele, ele tem a psicologia ali. Inclusive, eu estou fazendo um curso de terapeuta, Olha. para poder ajudar os meus clientes. Isso é muito bom. E eu atendo muita gente. Eu atendo gente que estava planejando suicidar no meio da empresa. Ai, que horror. Eu atendo gente que já tem de ligação de pessoas de outros estados que me conheceram, às vezes em audiências por aí, e fala: doutor, você é a minha última tentativa, né? E a responsabilidade, né? Tô aqui com a arma na mão e não sei o que eu faço. Por exemplo, esse caso é bastante interessante. Eu não sei quanto tempo a gente tem nesse podcast, mas A assim... gente sempre passa, né, Batista? Mas assim, ele estava viciado nesses jogos eletrônicos e ele subtraiu importâncias da empresa para alimentar o vício. A empresa descobriu o rombo e ele estava com medo de ser preso e ser demitido por justa causa. E ele estava com vergonha da família, porque ele também estava devendo agiotas. E ele falou: doutor, eu vou me matar, porque eu não quero ser uma vergonha para minha família. E eu estou com vergonha de mim mesmo, né? E o que eu faço? Eu estou com medo de ser preso. Eu falei assim: primeira coisa, você tem que entender que você é um ser humano e que o ser humano erra. E que problema a gente resolve.
E o que você está querendo fazer não vai resolver seu problema, você vai gerar outros problemas. Então, calma aí, vamos conversar. Então, assim, a gente que é advogado, a gente também tem que ter essa sensibilidade. Claro. E, assim, eu atendo muita gente com problema de saúde mental, né? E, assim, por isso que, às vezes, a gente tem que estudar um pouco mais sobre até condutas e tudo, para a gente poder ajudar essas pessoas. Porque não é apenas sobre entrar com a ação. E isso que o doutor falou é muito interessante, porque olha o que ele fez, ele acolheu a pessoa. Sim. Então a pessoa falou, né, que estava pensando em cometer tal ato, falou todo o histórico e ao invés de julgar, ele acolheu. Então isso é uma técnica muito interessante e que deve ser utilizada, né, sempre nesses casos, o acolhimento. Porque se você vai e julga essa pessoa, você vai piorar o caso e a probabilidade dela cometer o ato é ainda maior. Exatamente. E você contribuir para que isso aconteça, né? Então o acolhimento. Nessa fala dele, né? Eu li um pouco, não consegui ler todo, uma cartilha, né, que fala sobre saúde mental da advocacia. É nessa cartilha que ensina como que vocês têm que fazer esse acolhimento. Ela fala o que, essa cartilha? Essa cartilha, salvo engano, ela é de 2021, pelo Conselho Federal da OAB. Preocupado, né, também com a qualidade de vida do advogado, né, interessado também em permitir que a sociedade contrate profissionais saudáveis, né? A OAB editou essa cartilha com a finalidade de orientar os advogados, né? Assim como toda empresa deve fazer para os seus colaboradores, né? Então, a OAB, que é uma instituição que existe não apenas para fiscalizar o exercício da advocacia, mas também para melhorar a qualidade de vida do advogado e para assistir a sociedade também em diversas demandas. Ela traz dicas de controle de estresse, de você se cuidar, de como você filtrar estímulos estressantes para você não permitir que você fique doente, porque nós somos profissionais liberais, claro, né? Então, assim, a gente não tem, por exemplo, alguém que fique controlando ali se eu estou trabalhando muito, se eu estou trabalhando pouco, se eu estou tendo tempo para aquilo que realmente importa, como que eu estou tratando, por exemplo, às vezes um problema de um cliente, se eu estou trazendo aquilo para o meu ambiente particular, né? Então a gente sempre tem que entender que o advogado também é um ser humano e que ele é um profissional, né, extremamente importante para a sociedade. Eu sempre digo que quem faz justiça não é promotor de justiça, quem faz justiça é o advogado, porque quando você precisa de justiça, você procura o advogado. Sim. Seja o advogado público ali na defensoria, ou seja o advogado particular, que é quem vai lá no fórum, saber se o processo está andando, é quem desenvolve teses novas para assistir o seu direito, é quem te escuta, é quem muitas vezes é seu psicólogo, né? É quem te aconselha. Às vezes você está ali no final de semana, aconteceu lá um fato extremamente complicado e grave, você liga para o seu advogado, né? E assim, é um profissional extremamente importante para a sociedade, apesar de que a gente está enfrentando aí alguns problemas de desvalorização da advocacia, mas a gente tem que entender que a advocacia ela é extremamente importante, porque sem ela não existe justiça. Exato. Eu acho até chique a pessoa dizer, eu tenho meu advogado. Porque a gente sempre tem só na um minutinho família, que né? eu vou falar com o meu advogado. A gente sempre tem na família, nossa, eu particularmente, eu tenho uma psicóloga na minha família, eu tenho um educador físico na minha família, enfermeiro, vou ter uma fisioterapeuta. É a equipe multicompleta. A equipe multi. Agora eu tenho o meu advogado. Então, gente, tenham seus advogados. E olha, mais chique ainda é você falar assim, eu tenho um terapeuta. Porque verdade. você ainda sobe um pouco a régua, né? Nossa, Fala assim, não, eu tô ligando, eu acho chique, realmente. Assim, não, eu tenho um terapeuta, eu tava ali na terapia. Por quê? Porque é um serviço que é caro. É verdade. Na rede pública é difícil de você ter ali sessões de terapia, né? Você vai no postinho de saúde, o que você tem? Eu estou extremamente estressado, deprimido, não quero trabalhar, né? Então, assim, às vezes uma pessoa ali que visivelmente está num problema de saúde mental, mas não consegue ter um tratamento terapêutico, assim, né? Então, eu acho chique, uma sessão de terapia é muito caro mesmo. Não é que é caro, tem um alto valor, tem um alto custo, né? Porque considerando a realidade do país também, tem gente que não tem o poder aquisitivo para conseguir, né, custear esse tratamento. E eu acho que é por isso que a gente vê, mudando um pouquinho o contexto, tantas fatalidades, né? Assim, eu tenho percebido, a doutora poderá falar melhor do que eu,
assim, como é revoltante para os parentes que ficam quando alguém comete suicídio, né? Eu conheço pessoas que ficaram revoltadas, porque assim, como ele fez isso comigo, Sim. como ele teve essa exato. capacidade, e se revoltam, né? Porque eu não vi isso, Não, né? e assim, eu falo Fica- assim, no sentido de culpar quem se Aquela suicidou. pessoa. No sentido de que ela não se preocupou comigo. Só que a questão é de saúde. Ela estava doente e ela precisava de tratamento e ela não conseguiu a cura. Então, o que ela queria mesmo era só acabar com aquele sofrimento. Exatamente. E quando acontece esse fenômeno que você falou, é porque as pessoas estão olhando para a dor delas, né? De que perdeu alguém, de que, né, enfim, foi abandonado de alguma forma, mas ela não enxerga a dor que o outro estava sentindo para chegar a cometer isso, né? Com certeza. Então, por isso que a gente precisa também ficar atento aos sinais de alerta, porque sempre tem os sinais de alerta, né? Das pessoas ao nosso redor e da gente mesmo, pra gente monitorar isso, para não chegar a esse ponto. E no ambiente de trabalho, esses sinais de alerta precisam ser observados. Então, a empresa ela precisa ter agentes específicos para fazer essa avaliação periódica, né? Como que está esse clima organizacional? Faz por amostragem, suponhamos que você tem uma indústria ali com 200 trabalhadores, pega ali 10 trabalhadores por mês, vai ouvindo, vai escutando, sabendo como eles estão, né? Tem empresas que, assim, usam emojis, né? Qual é o seu emoji do dia? Como que você tá hoje? Aí você tá com a carinha feliz, tá com a carinha triste, tá com aquela carinha de bem legal vômito. essa. Sentindo Foi dor. legal mesmo. Igual no Big Brother, que todo dia eles tinham Legal. queridômetro. Queridômetro. E é interessante, né? Assim, hoje você vai... Eu tô aqui já pensando. já. Coloque o emoji do dia, e ali a pessoa coloca o emoji do dia, né? E ali o próprio departamento de psicologia, o departamento de RH vai vendo como está o quadro de humor, né, do dia daquelas pessoas, né? E saber de que maneira a gente pode... Tem uns... Eu já vi uma empresa que tem até aquele símbolo de... Tem até aquele símbolo de cocôzinho também. Como que eu tô hoje? Eu tô... Uma merda. Entre aspas, uma merda, né? Então, uma bosta. Então, assim, isso é muito interessante, porque às vezes a pessoa não consegue expressar, mas ela consegue informar de outra maneira mais lúdica, como que ela tá naquele dia. Interessante. É igual, hoje você vai na saiteria, né? Tem lá o Trabalho é verdade, atendimento. né? Hoje você vai na farmácia, tem as canetinhas lá para você avaliar. Então isso é muito interessante. Avalie seu chefe. Coloca lá como é que tá. Essa eu vou fazer lá no Sereste. Pessoal, tô chegando com novidade aí no Sereste. Vamos avaliar, né? Vamos avaliar ele. Só vai ser coisa boa. Gente, tá muito gostoso. Eu acho que nós vamos fazer um novo podcast Não, eu adorei. com esse aqui. tema ou com algo mais aprofundado, porque nosso tempo está acabando, mas está maravilhosa a conversa. Eu queria agradecer mesmo de coração. Foi maravilhoso o momento, maravilhoso ouvir. Você também, Isabela, você dá uma paz, né? O jeito dela meu falar, Deus. assim, o sorriso. Nasceu para isso, né? Não, nasceu para isso. E aí eu tenho aqui uma lembrança, doutor, para você. Eu sei que você gosta de café de manhã, à tarde e à noite. E aí você vai tomar o seu cafezinho na xicrinha na caneca, quer dizer, do Sereste, para você lembrar da gente todos os dias, tá? Muito obrigado. E saber que eu vou ligar também, porque agora eu tenho um advogado. E esse aqui é uma lembrança para Isabela, para ela chique. fazer os relatórios dela, escrever As minhas anotações. Obrigada, Isso. viu? E um protetor solar. Tá? Obrigada. E eu gostaria de pedir para vocês dois falar um pouquinho para os nossos trabalhadores, nossos telespectadores, trabalhadores, um pouquinho da orientação de vocês em questão da saúde mental, de tudo isso que a gente falou, deixar um recadinho do coração. O Natal tá chegando. Eu acho até então, mesmo, doutor, para quem está assistindo e está vivenciando uma situação, Isso. o que ele tem que fazer, né? E agora? Porque às vezes ele fica, e agora? Para onde eu vou? Isso. Então, manda seu recado para esse pessoal aí que está ouvindo. Na verdade, eu vou até estender, porque assim, eu atendo trabalhadores e empregadores que também passam por Exato. problemas de saúde mental. Então, você que está enfrentando algum tipo de problema de saúde mental no seu ambiente de trabalho, seja empregador ou trabalhador, a primeira coisa que você precisa é procurar um profissional para você se orientar, para você pegar informações, para que você possa saber como agir. Não deixe para procurar um profissional depois que você tomou a decisão e ela porventura não deu certo.
porque pode trazer consequências ruins para você ou para o seu empregador. Então, procure um advogado, sim, trate os fatos, traga o contexto que está acontecendo, qual é a frequência que isso acontece, quais são as políticas da empresa em relação a isso. Se informe antes de você tomar uma decisão, né? Como a gente falou aqui, às vezes pedir a demissão achando que vai curar o seu problema não vai resolver. Ou demitir um funcionário que está passando por esse problema também não vai resolver. Porque se você demite um trabalhador visivelmente incapacitado, a chance dele ter o direito de ser reintegrado no emprego é grande e o problema não vai ser resolvido. Então, procure sim um advogado trabalhista, que realmente vai te ajudar nessa demanda, e aí sim você vai ter informações necessárias para você tomar uma decisão mais assertiva e que vai realmente trazer os resultados que você espera. Nós vamos colocar aqui no cantinho o endereço, o telefone do doutor, tá? Para vocês, né, caso quiserem procurar, doutor Coloca Fernando. meu arroba lá do Instagram, tem muito arroba. conteúdo também sobre isso. Muito bom. Muito informativo, muitas informações para vocês. Vale a pena a gente se informar, Claro. né? Com certeza. É verdade. Bom, eu assino embaixo, né? Eu acho que quem está passando por um problema de saúde mental, ele precisa procurar ajuda profissional, né? Um profissional que vai ouvir ele, que vai acolher essas demandas, vai auxiliar ele na melhor forma de lidar, né, com essas emoções que são tão difíceis aí no dia a dia, e ficar monitorando sempre, né, ficar de olho em como está se sentindo, como que tá essas emoções, para que não se agrave, né, não chegue em um nível muito alto de adoecimento. Então, ser precoce, né, nessa busca ao profissional é muito importante nesses momentos, né, para que não venha a desenvolver uma ansiedade generalizada, uma depressão e até mesmo outras coisas mais graves, né. É isso aí. E o Sereste também está de portas abertas, né, Com Lila? certeza, ficamos ali na rua 15 de novembro, no centro da cidade, estamos de portas abertas para receber você, trabalhador, seja de locais privados, público, autônomo, nós estamos ali para orientar e pedir o apoio dos nossos advogados agora, dos nossos psicólogos, Para tentar e resolver, né? toda a equipe, tá? Um abraço. Esse mês ainda nós vamos ter mais um podcast e fiquem ligados. É isso aí. Siga a gente lá, continue acompanhando, que vem muita coisa boa por aí ainda. 2025 tá Promete, vindo né? também, promete. Promete. Um beijo a todos.